Dando continuidade à nossa disciplina de matemática, hoje nós vamos fazer a revisão, para iniciarmos a nossa segunda unidade, equação do segundo grau. Então a gente já sabe que uma equação do segundo grau, ela é composta na forma geral da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, onde a tem que ser diferente de zero. Então observe o que significa cada coeficiente dele. Então observe o seguinte: nos exemplos aqui eu tenho exemplo A, 2x ao quadrado mais 3x menos 4 é igual a zero, onde o coeficiente, que são esses números que acompanham as letras, então esses coeficientes são chamados de A, B e C. Então como é que isso funciona? O coeficiente de x ao quadrado será sempre o termo A, o coeficiente de x é o termo B e o termo C será o número coeficiente que não vem acompanhado de letra nenhuma. Ele é chamado de coeficiente independente. Então no primeiro exemplo eu tenho 2x ao quadrado mais 3x menos 4 é igual a zero. Então o que é que eu tenho aqui? X ao quadrado. Quem vem acompanhando x ao quadrado é o 2. Então esse 2 ele é o coeficiente de A. 3x, então observe que esse x aqui está sozinho, sem expoente. Então esse 3 é o coeficiente B. E esse menos 4 que não vem acompanhado de letra nenhuma, que é chamado termo independente, é o coeficiente de C. Então C é igual a menos 4. Na letra B eu tenho menos 3x ao quadrado mais 2 é igual a zero. Então observe que aqui eu tenho x ao quadrado vem acompanhado do menos 3, onde esse menos 3 é o coeficiente A, mais 2 é igual a zero. Então observe que aqui está faltando o termo do x. Então esse termo x ele é igual a zero, então não tem esse termo b. Então o coeficiente b aqui ele é zero. E o 2 que está aqui, ele vem acompanhado de letra nenhuma, então ele não está sendo acompanhado aqui, então ele é chamado de termo independente. Aqui na letra C eu tenho 1 menos x ao quadrado é igual a zero. Observe que aqui na letra C, a equação ela está desorganizada. Então observe o seguinte: não é por isso que a gente não tem os coeficientes. Lembrando que sempre que a letra que estiver elevada ao quadrado vai ser o meu coeficiente de A. Se vocês observarem, x ao quadrado não vem acompanhado de número nenhum, mas ele vem acompanhado de um sinal negativo mesmo. Isso quer dizer o quê? Que na frente desse x ao quadrado nós temos o coeficiente 1. Então como eu tenho menos aqui, então vai ficar coeficiente de A menos 1. Observe que aqui está faltando o termo B, que é o termo que vem acompanhado da letra X. Então não tem aqui, então B é igual a zero e C é igual a 1. Então observe que o 1 está aqui na frente, mas ele não está acompanhado com letra nenhuma. Então se ele não está acompanhado de letra nenhuma, então ele é o coeficiente de C. E por último, aqui no último exemplo, eu tenho na letra D, menos 3x mais x ao quadrado é igual a zero. Então observe a mesma coisa aqui. Então aqui eu tenho menos 3 que está acompanhando x, mais x ao quadrado é igual a zero. Eu já falei para vocês o seguinte: x ao quadrado é o coeficiente de A. Então se o coeficiente de x aqui não estiver aparecendo, então a gente já sabe que aqui é 1. Então o coeficiente A é igual a 1. B é o coeficiente que vem acompanhando a letra x, que no caso aqui é o menos 3. Nesse caso nós não temos o termo C, ou seja, o termo independente. Então C é igual a zero. Então por que é fundamental para vocês aprenderem esses coeficientes? Porque na hora da resolução a gente vai depender deles. Então observe que na resolução de uma equação do segundo grau nós temos a chamada fórmula do delta. Que fórmula será essa? Então na fórmula do delta ele diz que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então por isso que é fundamental que a gente aprenda a separar os coeficientes a, b e c. Então observe que esse delta ele é chamado de discriminante da equação. O que é isso? Dependendo do valor do delta, eu já sei que a minha equação terá uma raiz, duas raízes distintas, ou simplesmente não terá solução dentro dos conjuntos dos números reais. Então vamos aqui ver uns exemplos aqui. Então observe o seguinte: no exemplo A nós temos x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a zero. Primeiro passo: separar os coeficientes. Então observe que eu tenho o coeficiente A. Quem vai ser o meu coeficiente A? Então x ao quadrado. Observe que x não está acompanhado com número nenhum. Se não tem número, então aqui vai ser 1. O coeficiente de A vai ser 1.
coeficiente de B é igual, quem vem acompanhando x sozinho é menos 4, e o coeficiente C, que não vem acompanhado de letra nenhuma, que é o chamado termo independente, é o 3. Depois que vocês separam os coeficientes, aí a gente coloca a formulazinha do delta. Então eu tenho delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então depois que vocês coloquem a fórmula do delta, aí o que é que a gente vai fazer agora? Basta apenas vocês substituírem as letras pelos seus respectivos valores. Então aqui vai ficar da seguinte forma: delta é igual B ao quadrado, quem é o valor de B? Menos 4. Lembrando que menos 4, como é negativo, terá que ficar dentro do parênteses. Então vai ficar menos 4 elevado ao quadrado, menos 4, que já tem aqui da forma, substitui o A. Quem é o A? O valor de A aqui, o coeficiente de A é 1, vezes o coeficiente de C, que é 3. Então, substitui. E agora aqui é só resolver. Então nós já sabemos que o valor do delta é igual. Menos 4 elevado ao quadrado, aqui sempre vai sair positivo, pois todo número elevado ao expoente par, o resultado é positivo. Então menos 4 elevado ao quadrado é 16. Aqui vai ficar menos 4 vezes 1 a 4, 4 vezes 3 é igual a 12. Depois disso aqui é só a gente resolver normal. Então 16 menos 12 é igual a 4. Pronto. Observe que o valor do delta é 4 positivo. Então, como o delta é um número positivo, eu já sei que essa equação ela terá duas raízes distintas, certo? Dentro do conjunto dos números reais. O que é aí? Duas raízes diferentes. Então vamos lá. Qual é a próxima fórmula? Então nós temos a chamada fórmula resolutiva da equação do segundo grau, onde essa fórmula ela diz o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido sobre 2 vezes a. Pronto. Depois que vocês coloquem a fórmula, é só fazer as substituições por seus valores. Então aqui vai ficar da seguinte forma: x é igual a menos b, então menos, e aqui é a fórmula. E quem é o valor de b? Lembre que o valor de b nós tiramos aqui no início. Então o valor de b aqui, ó, é o menos 4. Então dentro de um parênteses aqui vai ficar menos 4 mais ou menos, certo? Porque raiz quadrada é um valor positivo e outro negativo. Raiz quadrada de delta. Lembrando que nós fizemos aqui o valor de delta é 4. Então raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 4. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Quem é o A? O A é 1, então vai ficar 2 vezes 1. Então observe o seguinte: aqui agora basta vocês fazerem o seguinte: x é igual, então tirando aqui de dentro do parênteses, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 4 positivo, mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2, que 2 vezes 1 é 2. Então observe que aqui nós temos dois sinais, um mais e um menos. Então aqui basta a gente fazer agora x1, então vai ficar 4 mais 2, que é igual a 6, dividido por 2 é igual a 3. E x2, então no x2 aqui, como eu fiz com um número positivo, agora eu vou fazer com 2 negativos. Então vai ficar 4 menos 2 é igual a 2, dividido por 2 é igual a 1. Isso quer dizer que a solução da minha equação, certo? Então ela vai ter duas soluções, então 3 e 1. Então 3 e 1. Então é a solução da minha equação. Então observe que toda vez que o valor do delta for um número positivo, a equação terá duas raízes distintas dentro do conjunto dos números reais. Então mais um exemplo aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos separar os coeficientes. Então A, observe que o A sempre será quem vem acompanhando x ao quadrado, ou a letra que estiver elevada ao quadrado. Então aqui eu tenho 2. B vai ser o coeficiente da letra que não está com expoente 2, então vai ser o coeficiente, vai ser de B, vai ser 5, e C é igual a 2. O C vai ser sempre um número independente que não vem acompanhado de letra nenhuma.
Depois que a gente separa os coeficientes, coloca a fórmula do delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, agora é só substituir. Eu tenho aqui delta é igual a b ao quadrado. Quem é b? b é 5, então vai ficar 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, o valor de a é 2, e o valor de c também é 2. Então aqui é só a gente resolver as operações. Então delta é igual a 5 elevado ao quadrado, 25. Aqui nós temos menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Resolvendo isso aqui, eu tenho 25 menos 16 é igual a 9. Então observe que o valor do delta é um número positivo. Se é um número positivo, isso quer dizer que o delta, então nós vamos ter na equação duas raízes distintas, ou seja, duas raízes diferentes. Então depois que a gente encontra o valor do delta, a gente vai para a fórmula resolutiva. A fórmula resolutiva é o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Colocando a fórmula resolutiva, nós iremos substituir. Então agora é só substituir. X é igual, então aqui eu tenho menos b. Observe que menos b é da fórmula. O valor de b é 5 positivo, então aqui vai ficar menos 5 mais ou menos raiz quadrada de delta. Então, quem é delta? O delta nós encontramos aqui que é igual a 9. Então raiz quadrada de 9. Tudo isso dividido por 2 vezes a, onde o a, o valor de a é 2, então aqui embaixo vai ficar 2 vezes 2. Continuando aqui, nós temos x é igual a menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 9, que é igual a 3, dividido por, então embaixo eu tenho 2 vezes 2 é igual a 4. Daqui agora é só a gente calcular quem vai ser x1. Então quem vai ser o x1? Então eu vou fazer com 3 positivo, depois eu faço com 3 negativo. Então aqui vai ficar menos 5 mais 3, tudo isso dividido por 4. Ou seja, aqui no x1 nós temos o seguinte, continuando aqui, menos 5 mais 3 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 4. Lembrando que menos 2 dividido por 4, simplificando aqui, nós iremos encontrar menos 1/2, certo? Então menos 1/2. E fazendo agora o nosso x2, x2 é igual, aqui eu tenho menos 5, eu fiz com 3 positivo, farei agora com 3 negativo, então menos 5 menos 3, tudo isso dividido por 4. Então, a gente já sabe que sinais iguais, basta repetir o sinal e somar. Então, menos 5 menos 3 vai ficar menos 8, dividido por 4. Então, x2 é igual a menos 8 dividido por 4 é igual a menos 2, onde a minha solução é igual a todas as soluções. Então vai ficar menos 1/2, menos 1/2 e menos 2. Essas são as raízes da nossa equação. Continuando com os exemplos de resolução da equação do segundo grau, nós temos aqui mais dois exemplos, letra C e letra D. Então vamos lá. Primeiro passo, separar os coeficientes. Então o coeficiente A, lembrando que o coeficiente de A será sempre o coeficiente da letra ou da incógnita que vem acompanhada do x ao quadrado. Observe que aqui eu tenho x ao quadrado, não tem coeficiente nenhum. Então o coeficiente dele aqui é invisível, é 1. O coeficiente B, quem é o meu coeficiente B? É o número que vem acompanhado da incógnita que está elevado ao expoente 1. Então o meu coeficiente B aqui é 4. E coeficiente C, quem é o meu coeficiente C? É o número que não vem acompanhado de letra, que é chamado termo independente. Então vai ser aqui o 4 aqui. Separados os coeficientes, então a forma do delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A
vezes C. Observe agora que, substituindo essas letras, nós temos B ao quadrado. Quem é B? 4 positivo. Então vai ficar 4 elevado ao quadrado. Menos 4, que já é da fórmula, então vai ficar menos 4 vezes A. O valor de A aqui é 1, vezes C, o valor de C é 4. Então vai ficar dessa forma. Agora aqui é só resolver as operações. Então, começando aqui, nós temos 4 elevado ao quadrado, então 4 vezes 4, 16. Menos, então aqui eu tenho 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 4, 16. Lembrando que 16 menos 16 é igual a 0. Então observe que o valor do delta é igual a 0. Achado o valor do delta, a forma resolutiva, ela diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Substituindo aqui, nós temos o seguinte: x é igual a menos b. Observe que é só substituir o b por o seu valor. Então, como 4 é positivo, então vai ficar menos 4 mais ou menos raiz quadrada de delta, que no caso delta foi 0. Então, substitui o delta por 0. Embaixo eu tenho 2 vezes a. Então, vai ficar 2 vezes o valor de a é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Observe agora aqui. Então, separando aqui, eu tenho x1. O meu x1, esse x1 também, ele pode ser chamado de x', certo? E o x2 pode ser chamado também x'. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, observa o seguinte: raiz quadrada de 0 é 0. Então, se a raiz quadrada de 0 é 0, isso aqui eu posso cancelar. Então, aqui é como se eu tivesse menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. Agora observe o seguinte: toda vez, preste bastante atenção nisso, toda vez que o valor do delta for igual a 0, essa equação terá duas raízes iguais, ou simplesmente uma única raiz. Por quê? Porque a raiz de 0 é 0, então se você fizer 4 mais 0 vai dar 0, 4 mais 0 vai dar 4, e 4 menos 0 também vai ser 4. Então, para essa equação, nós só iremos encontrar uma única raiz. Então, x1 ele é igual a x2. Isso quer dizer que a nossa equação ela terá apenas uma solução. Então, menos 2 é o resultado da nossa equação. Lembrando que essa solução ela pode ser chamada também de raiz da equação. Então, esses valores que a gente encontra da letra, elas são também chamadas raízes da equação. E para finalizarmos o último exemplo aqui, nós temos aqui a letra D, o seguinte: separando os coeficientes, A é igual a x ao quadrado, não tem coeficiente aqui, então está invisível, então aqui é 1. 2x, então aqui é o coeficiente de B, quem vem acompanhando o x é 2. E o coeficiente de C, que é chamado termo independente, aqui nós temos 2. Isso significa que depois dos coeficientes tirados, a gente vai colocar a formulazinha do delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Observe agora aqui. Então, eu tenho aqui delta é igual a b ao quadrado. Observe que o valor de b é 2. Então, aqui vai ficar substituindo b por 2. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, então o valor de A está aqui, ó. Então o valor de A é 1, vezes o valor de C, que também está aqui, o valor de C é 2. Agora veja só, delta é igual a 2 elevado ao quadrado, é 4, menos 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 2 é 8. Observe agora aqui, que o valor de delta eu tenho 4 menos 8. O valor de delta aqui é menos 4. Pronto. Observe que esse valor do delta foi um número negativo. Isso quer dizer o seguinte: que dentro do conjunto dos números reais, essa equação ela não tem solução. Por que ela não tem solução?
Porque não existe nenhum número que, elevado ao quadrado, o resultado dele vai dar 4 negativo. Por que isso? Porque quando você extrai a raiz quadrada, isso quer dizer que é um número que é elevado ao quadrado de o resultado da raiz. Se eu multiplicar menos 2 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 4 positivo. E se eu multiplicar mais 2 elevado ao quadrado, isso também terá 4 positivo. Isso quer dizer o seguinte, que essa equação ela não tem solução dentro do conjunto dos números reais. Então, simplesmente a minha solução eu vou fazer da seguinte forma: conjunto vazio aqui para ela, que pode ser representado assim ou simplesmente eu posso fazer assim, né? Então, esse aqui está a revisão de equação do segundo grau. Então, já que a gente sabe resolver uma equação do segundo grau, agora iremos ver como é que funcionam as equações biquadradas. Pelo nome vocês podem até se assustarem, mas não é bicho de 7 cabeças não. Então observe o seguinte: por que é que aqui é chamada equação do biquadrada? Uma equação biquadrada, pessoal, ela pode ser chamada também equação do quarto grau, já que uma equação, o nome da equação ela é dada pelo expoente de maior valor. Observe que aqui eu tenho x elevado à quarta potência e aqui eu tenho x elevado ao quadrado. Então observe que o expoente 4 é maior do que 2. Então ela é chamada de equação biquadrada ou pode ser também chamada de equação do quarto grau. Então como é que funciona agora aqui? Prestem bastante atenção aqui. A gente não tem uma fórmula para resolver uma equação biquadrada. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa equação biquadrada em uma equação do segundo grau. Então como é que nós fazemos isso? Observe que eu pego aqui e mudo de variável, ou seja, x ao quadrado. Esse x ao quadrado, eu escrevo ele mudando de variável, que pode ser qualquer uma, o importante é você mudar de variável. Então, x ao quadrado, eu escrevo como se fosse o y. Então, consequentemente, o meu x elevado à quarta, ele é chamado de y ao quadrado. Então, como é que isso vai funcionar? Basta você pegar os expoentes aqui, simplesmente dividir por 2, certo? Então, já que nós escrevemos aqui, então agora é só reescrever a equação na letra y, ou seja, com a incógnita y. Então, aqui vai ficar y elevado à quarta, vai ficar y ao quadrado, menos 9x, eu vou escrever 9y, mais 8 é igual a 0. Observe o seguinte: quando eu faço essa transformação, quando eu mudo de variável, eu reescrevo uma equação do segundo grau. Embora, certo? Lembrando que uma equação do segundo grau a gente já sabe resolver, certo? Então agora aqui, normal, a gente vai resolver a equação. Então, A, coeficiente de A vai ser 1, coeficiente de B, menos 9, e o coeficiente de C é igual a 8. Pronto. Continuando a resolução aqui, a gente tem fórmula do delta. Então tem aqui, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo aqui, nós temos delta é igual a B ao quadrado, o valor de B é menos 9. Então é obrigatório colocar esse menos 9 dentro de um parênteses. Então vai ficar menos 9 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes A, o valor de A é 1, então substitui o A por 1, vezes C, o valor de C é 8, substitui o C por 8. Resolvendo as operações, eu tenho menos 9 elevado ao quadrado, lembrando que aqui sempre vai sair positivo. 9 elevado ao quadrado, 81. Menos 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 8 é igual a 32. Então, o valor do nosso delta aqui vai ser da seguinte forma. Então, aqui é só a gente subtrair, então aqui tem 81
certo? Então vamos lá, 81 menos 32. Então, 81 menos 32, então 11 que tira 2 vai ficar 9, 3 e 1, 4, 8 que tira 4 fica 4. Então o valor do delta vai ser 49. Observe o seguinte, continuando, a fórmula resolutiva x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Colocando a fórmula resolutiva, a gente faz as substituições, certo? X é igual a menos, observe que o valor do b é menos 9, então vai ficar menos 9 dentro do parênteses, mais ou menos raiz quadrada de delta. O valor do delta 49, então vai ficar raiz quadrada de 49 dividido por 2 vezes a, 2 vezes a, então vai ficar 2 vezes, o valor de a é 1, então 2 vezes 1. Observe o seguinte, observe que eu coloquei o x aqui, mas a gente está trabalhando com a variável y aqui, que a gente reescreveu a forma, a equação, então aqui vai ser o y, viu pessoal? Depois aqui a gente vai voltar para o x. Então aqui vai ficar da seguinte forma, y é igual, menos com menos aqui, o 9 vai ficar positivo, mais ou menos raiz quadrada de 49, raiz quadrada de 49 é 7, dividido por 2 vezes 1 é igual a 2. Então vamos lá agora tirar os nossos valores aqui. Então o y1 ou y', vamos fazer com 7 positivo, depois a gente faz com 7 negativo. A ordem também não altera. Então aqui vai ficar 9 mais 7 dividido por 2, onde 9 mais 7, 16 dividido por 2 é igual a 8. E o y2 é igual a 9. Observe que aqui nós fizemos com 7 positivo, então agora a gente vai fazer com 7 negativo. 9 menos 7 dividido por 2, 9 menos 7 vai dar 2, e 2 dividido por 2 é igual a 1. Preste bastante atenção que ainda não acabou, viu? Observe o seguinte agora, a gente achou o valor de y1 e y2, mas na verdade a nossa equação é o x, certo? Então vamos lá. Para y, para y1 igual a 8, nós temos o seguinte, x ao quadrado é igual a 8. Veja só, x ao quadrado é igual a 8. Lembrando que o primeiro menos está elevado ao quadrado, isso quer dizer que extraímos a raiz do segundo menos. Então, x ao quadrado é a mesma coisa que x mais ou menos raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8 não dá exato, mas observe o seguinte, podemos fatorar o 8. Fazendo a fatoração do 8, nós temos o seguinte, 8 dividido por 2 é igual a 4, dividido por 2 dá 2, e dividido por 2 é igual a 1. Então, esse 8, a raiz quadrada de 8, eu posso dizer que, escrevendo isso aqui, pessoal, na forma de potência, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2, certo? Já que aqui é raiz quadrada. Então, aqui vai ficar mais ou menos, eu coloco aqui dentro 2 elevado ao quadrado, certo? Vezes 2. Lembrando que nós estudamos da seguinte forma nas propriedades dos radicais. Toda vez que o expoente for igual ao y, o fator ele é extraído de dentro do radical. Então, x é igual mais ou menos, esse 2 que está elevado ao quadrado, ele sai da raiz. Então, mais ou menos 2. E o 2 continua dentro da raiz. Então, mais ou menos 2 raiz quadrada de 2. Então, achamos um valor para x. E observe que, para y agora, para y2
para y2 é igual a 1. Então agora observe o seguinte: x ao quadrado, de novo, x ao quadrado é igual a 1. X ao quadrado é igual a 1, mesmo processo aqui. Então o primeiro membro está elevado ao quadrado, isso quer dizer que vamos extrair a raiz quadrada do segundo membro. Então x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. X é igual a raiz quadrada de 1 mais ou menos 1. Ou seja, observe o seguinte, pessoal: numa equação do segundo grau, a gente achou a solução, duas raízes. Na equação do quarto grau, a gente vai encontrar 4 soluções. Então, quais são elas aqui? Então, observe o seguinte: aqui eu tenho a solução. Para escrever essa solução, a gente tem o seguinte: solução, então, nós temos aqui, ó, 2 positivo, raiz de 2, menos 2, raiz de 2, e o outro aqui eu tenho mais 1 e menos 1. Então aqui nós temos as soluções da equação biquadrada, ou seja, 4 raízes, certo? Então isso aqui é o processo pelo qual a gente irá resolver as equações biquadradas, que pode ser chamada também de equações do quarto grau. Então o processo é esse: é vocês reescrever, transformar uma equação do quarto grau em uma equação do segundo grau. Para isso a gente tem que mudar a variável, e depois colocar a forma, e no final tornar extrair as raízes quadradas das letras que nós encontramos. Boa sorte a todos aí agora. Então vamos lá, pessoal. Continuando agora, a gente vai para equações irracionais. O que são equações irracionais? São equações em que aparece a incógnita dentro de um radical. Então, como a gente faz para resolver uma equação irracional? Então, observe o seguinte: a gente já sabe que aqui eu leio da seguinte forma: raiz quadrada de x mais 5 é igual a x menos 1. Como aqui não aparece o índice, a gente já sabe que o índice aqui é 2, por isso que é chamado de raiz quadrada. Isso quer dizer o seguinte: para mim resolver ou para mim tirar esse radical, basta que eu eleve os dois membros da equação a esse mesmo índice aqui. Então, se o índice é 2, eu vou elevar ao quadrado aqui, certo? O que eu fiz aqui no primeiro membro, farei também aqui no segundo membro. Então, aqui vai ficar x menos 1 elevado ao quadrado. Esse é o processo pelo qual a gente usa para tirar o radical. Se por acaso o índice do radical for 3, eu elevo os dois membros a 3. Se o índice for 4, elevo os dois membros à quarta potência, e assim sucessivamente. Por que isso? Porque a gente já aprendeu que toda vez que o expoente for igual ao índice, a gente cancela o radical, certo? Então quando eu corto aqui, então aqui vai sobrar quem? X mais 5 é igual. Agora observe o seguinte: x menos 1 elevado ao quadrado. Eu tenho aqui a diferença de dois termos elevado ao quadrado. Produto notável, que nós aprendemos no ano passado, ou seja, quadrado da diferença de dois termos. Como isso é resolvido? A regrinha básica é: primeiro termo elevado ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Basta fazer isso. Primeiro termo eleva ao quadrado, então x elevado ao quadrado. Se dentro do parênteses é menos, então esse menos continua no sinal, com o sinal. Como é que nós vamos fazer agora para achar o termo do meio? Então aqui basta eu fazer 2 vezes x vezes 1. Então aqui vai ficar o 2 vezes 1 vezes x, é a mesma coisa. Então 2 vezes 1 é 2, e 2 vezes x, eu tenho aqui 2x, certo? Mais 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Observe que quando você desenvolve um produto notável de dois termos, você vai encontrar 3 aqui. Então o correto sempre vai ser isso. Pronto. Observe que aqui eu tenho agora uma equação do segundo grau. Só que essa equação
ela está desorganizada, né? Então, como ela está desorganizada? Lembrando que para resolver uma equação do primeiro grau, a gente coloca letras para um lado e números para o outro. Na equação do segundo grau, todos os termos, todo vai estar no primeiro membro. Eles vão fazer parte do primeiro membro. Então aqui, x ao quadrado, observe que está no segundo membro positivo. Ele vai vir para cá negativo, menos x ao quadrado. X que já está aqui, ele continua aqui positivo, no primeiro membro tem x, então ele continua aqui positivo. Menos 2x, que está no segundo membro, ele vem para o primeiro membro positivo. Então, menos 2x, ele passa a ficar mais 2x. Observe que no primeiro membro aqui eu tenho mais 5, então ele continua positivo, mais 5. E aqui no segundo membro eu tenho mais 1, ele vem para cá, menos 1. Tudo isso vai ser igual a 0. Então observe que aqui nós temos termos semelhantes, ó, x mais 2x, e aqui eu tenho mais 5 menos 1. Então aqui vai ficar, continua, menos x ao quadrado, vamos escrever aqui mais simples, mais x mais 2x vai ficar mais 3x, mais 5 menos 1 vai dar mais 4, ou seja, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Isso é igual a 0. Observe o seguinte, eu tenho agora aqui uma equação do segundo grau. Nessa equação do segundo grau, pessoal, observe que o coeficiente de a, que é x ao quadrado, ele está negativo, certo? Então, para que poder resolver desse jeito, pode. Mas para facilitar, a gente vai multiplicar toda a equação por menos 1, certo? Então, toda vez que o x ao quadrado, ou seja, incógnito, que estiver elevado ao quadrado, o coeficiente de a for negativo, multiplique sempre por menos 1, que é para trocar o sinal desse coeficiente. Só que aqui a gente multiplica toda a equação. E simplesmente vamos fazer o quê? Trocar o sinal de todo mundo. X ao quadrado vai ficar positivo, mais 3x, que era positivo, vai ficar negativo, menos 3x. O 4, que era positivo, ele vai ficar negativo, menos 4, que é igual a 0. Pronto. O que é que nós vamos fazer? Separar os coeficientes. A é igual a 1, B menos 3 e C menos 4. Isso quer dizer que, formulazinha do delta, nós temos o seguinte: delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, quem é o meu B? Olha só, olhar aqui, ó. B é igual a menos 3, então vai ficar menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A. Observar aqui, então o A é 1, então vai ficar vezes 1, e o valor de C é menos 4, então negativo dentro do parênteses, menos 4. Aqui vai ficar o seguinte: delta é igual a 3 ao quadrado, ou seja, menos 3 elevado ao quadrado é igual a 9, né? Então, ó, menos 3, base negativa, mas o expoente é par. Então, toda vez que o expoente for par, o resultado é positivo. Agora vamos ter cuidado aqui. Cuidado para você não repetir logo esse menos 4 aqui, pessoal. Por que que eu não posso fazer isso? Porque aqui, ó, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Então, aqui a gente vai fazer, ó, menos com menos daqui, ou seja, menos vezes menos vai dar mais. Então 4 vezes 1 aqui é 4, e 4 vezes 4 é igual a 16. Somando esses dois valores, nós temos delta é igual a 9 mais 16, 25. A formulazinha agora resolutiva. Então x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, substituindo aqui, atenção aqui nisso aqui, viu, pessoal? Ó, menos b, esse menos é da fórmula, e o valor de b é negativo. Então, menos da fórmula, abre um parênteses e coloca o valor de b, que é menos 3. Então, menos 3, fecha parênteses, mais ou menos raiz quadrada de delta. Observe que o delta está aqui, o valor dele, ó. Então substitui o delta por 25.
Então 25. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes A, que vai ficar 2 vezes, o valor de A está aqui 1. Então vai ficar 2 vezes 1. Isso quer dizer que x é igual, tirando o 3 de dentro do parênteses, menos com menos vai dar mais, então esse 3 vai ficar positivo, né? Mais ou menos raiz quadrada de 25, todo mundo já sabe que a raiz quadrada de 25 é 5, né? 2 vezes 1 é 2. Então aqui nós temos o seguinte, ó, 3 mais ou menos 5 dividido por 2. Então separando aqui nós temos x1, primeiro com positivo, 3 mais 5, 8, dividido por 2 é igual a 4. Agora com 5 negativo, como é que vai ficar o x2? 3 menos 5 dividido por 2, ou seja, 3 menos 5 vai dar menos 2, dividido por 2 é igual a menos 1. Agora, observe o seguinte, gente, na equação irracional, né, é obrigatório fazer a tal da verificação. Então, como é que vamos fazer essa verificação? A verificação, certo, é como se fosse a prova real da equação, da seguinte forma: iremos copiar a equação do jeito que ela foi escrita. Então, como foi que ela foi escrita ali? X mais 5 é igual a x menos 1, certo? Então vamos primeiro, certo, pegar o valor de x1, ou seja, x1 é igual a 4, certo? Então isso quer dizer, pessoal, que a gente vai substituir o x por 4. Então aqui eu tenho x mais 5, então 4 mais 5, que é igual a x menos 1. Substitui também o x por 4, então vai ficar 4 menos 1. Resolvendo isso aqui, eu tenho 4 mais 5, que é igual a 9, certo? 4 menos 1, 3, ou seja, raiz quadrada de 9 é 3, que é igual a 3. Isso quer dizer que isso aqui é verdadeiro. Ah, mas é porque é verdadeiro, certo, que eu não preciso fazer com a outra raiz. É obrigatório fazer com a outra raiz também. Então, a mesma coisa, eu pego a equação, certo? Vou pegar a minha equação que foi copiada, x mais 5 é igual a x menos 1, certo? Isso quer dizer que agora a gente vai substituir o valor de x por menos 1, certo? Então aqui vai ficar da seguinte forma: no lugar do x vamos substituir por menos 1, então vai ficar menos 1 mais 5 dentro do radical, certo? E aqui eu tenho menos 1, ou seja, menos 1 substitui aqui o x e repete menos 1. Dentro do radical eu tenho o seguinte: menos 1 mais 5, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, 4 positivo, que é igual, olha, sinais iguais, repete o sinal e soma, certo? Como se você tivesse duas dívidas de R$1. Então uma dívida de R$1 juntou com uma dívida de R$1, então estou devendo R$2. Então menos 1 é igual a menos 2. Raiz quadrada de 4 é 2, que é igual a menos 2. Isso aqui é falso, certo, pessoal? 2 e menos 2 é falso, certo? Isso quer dizer que a solução para a minha equação aqui, né, é o valor de x, uma linha que foi o 4. Então a solução é o 4, certo, pessoal? Pronto, é só isso aí, certo? Então agora a gente vai passar as atividades para vocês fazerem e na próxima aula a gente faz a correção. Então veja só aí, nós vamos responder, certo, a parada obrigatório da página 50. Parada obrigatório da página 50.
que vai do exercício 25 ao exercício 34. Correção na próxima aula. Bons estudos.